Irmãos, João capítulo 11, apenas o verso 28, João 11, verso 28. Tendo dito isto, ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Ó Deus, nós queremos dar graça ao teu nome pela vida dessas crianças que estão aqui à frente e daquelas que estão em tua casa. Nós adoramos o teu nome, ó Deus, porque os pais, os avós, os adultos têm trazido essas crianças para a tua casa, e nós queremos louvar o teu nome, ó Deus, pela vida de cada uma delas, porque elas vão continuar aprendendo o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E a nós, ó Deus, que viemos à tua casa nesta noite, queremos que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, fale, ó Deus, a nossa vida, nos edifique, nos sustente em graça. Fala, ó Deus, com cada um de nós, porque nós precisamos ouvir, entender e compreender a tua voz. Fica, pois, conosco, edifique as nossas crianças, em nome de Jesus. Amém. E especialmente esse verso de número 28 diz que, tendo dito isto, retirou-se e chamou a Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Eu quero meditar, como os irmãos estão vendo ali, eu coloquei na liturgia, sobre o mestre te chama. Em Gênesis, começando lá com o capítulo 8, tem uma história que é extremamente interessante, principalmente Gênesis a partir do verso 26, e quando ele chega no capítulo 33, então tem uma história que é extraordinária. Sara tinha morrido primeiro, depois Abraão também morre, fica lá os filhos de Isaac, e eles têm que se separar porque um quer matar o outro. E eles se separam durante um bom tempo, né? Eles ficam longe, ficam separados, têm alguns encontros com Deus, algumas experiências com Deus, e aí passa um tempo, então eles caminham em direção ao encontro, tanto Jacó e Esaú. E aí no capítulo 33, no verso 4 e o verso 10, tem umas expressões que é interessante. No verso 4 diz que quando eles se encontram, eles se abraçam, eles se beijam e eles choram. No verso 4, ou seja, eles se separaram para um não matar o outro. Eles estavam a ponto de literalmente um matar o outro, e aí eles se separam. E aí quando eles se encontram, a Bíblia diz que esse encontro demora, porque vem animais, vem esposa, vem filhos, eles estão com medo do outro, e aí quando eles se encontram, eles literalmente se enlaçam, porque eles se abraçam, eles se beijam e eles choram. E aí no versículo 10, eles tentam fazer uma troca de presente, e aí de repente um olha para o outro e diz assim: não, porque ao ver o teu rosto e ao contemplar o teu semblante, ele disse, é como se eu estivesse vendo o semblante de Deus. Eu não sei se na família sua ou na família da fé você já teve também esse sentimento de separar, de discordar, de brigar, de separar para não dar tragédia. E aí a pessoa sofre, e aí a pessoa chora, e às vezes é sentimento dela ou dele e não do outro. E é preciso que haja um encontro com Deus, e aí eles vão se encontrar. E diz que eles se abraçam, eles se beijam e eles choram. E olham para o outro e dizem: eu te vejo como o semblante do próprio Deus. É preciso que nesse início de ano, a gente já não só no início, mas durante todo o ano, a gente continue aprendendo a amar mais, a desejar mais alegria, a continuar abraçando, a continuar beijando, a continuar convivendo e olhando para o nosso semelhante como se fosse alguém literalmente habitado por Deus, porque Jesus Cristo disse: olha, aquele que vem a mim, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Então o nosso irmão, a nossa irmã em Cristo é alguém que é habitado por Deus. E então quando você olha para alguém, para um cristão, você está vendo Cristo nele. Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso a Bíblia está dizendo. Embora você olhe para o irmão e diga: não estou vendo Cristo. Mas a Bíblia diz que ele já não sou quem vivo, mas Cristo vive em mim.
E ele disse: graças a Deus, porque eu sou o que sou. E ao próprio Cristo vai dizer que aquele que crer nele, ele e o Pai vem e faz morada nele. O Espírito Santo diz que faz morada nele. Nós somos tabernáculo do Espírito Santo e templo de Deus. Então nós somos pessoas nessa sociedade endiabada, literalmente. Nós somos habitados por Deus. E lá em 1 João 5, verso 19, ele diz assim: sabemos que nós somos de Deus e o que o mundo jaz do maligno. Isso é a Bíblia quem diz. Mas alguém pode dizer: não, isso não é bíblico, isso não é verdade. A Bíblia está dizendo que os cristãos são de Deus e o que o resto jaz do maligno. É bíblico. Efésios 2, da mesma forma, diz que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E ele disse: éramos por natureza filhos das trevas, como também os demais, e fazíamos naturalmente a vontade do príncipe das trevas, que continua atuando nos filhos da desobediência. É bíblico. E lá em 1 Evangelho de João, a partir do verso 11, capítulo 1, verso 11 e 12, ele vai dizer que nós somos filhos de Deus. Todos os que creram, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então Deus vem em toda a história. Ele vem ao encontro do pecador. Ele veio ao encontro de Adão, tem aquela conversa com Adão. Ele vem ao encontro de Abraão. Antes teve um encontro com o próprio Noé. Depois ele vai ter encontro com Jacó, vai com Moisés, encontro com Israel no deserto, e por fim um encontro com o profeta. Está dentro de uma caverna. Ele pede para si a morte, o Elias, e Cristo vem ao encontro dele. E aí ele diz: o que faz é que ele diz: eu estou só, e eles todos te abandonaram, e eu quero morrer. E aí Deus vai e o restaura, e manda trabalhar, muda a direção, vai em outra direção, vai abençoar, vai ungir rei, sacerdote, profeta, ou seja, vai trabalhar. Muitas vezes nós entramos em nossa caverna também, não esperamos Deus, e não queremos que Deus venha e faça parte da nossa vida. Nós vamos continuar olhando para o parente, olhando para alguém, olhando para, às vezes, irmão de comunidade, e não vemos Deus. E Esaú vai dizer: eu vejo o teu semblante como o semblante de Deus. Nesse episódio é uma história interessante, porque Jesus Cristo parece que costumava ir à casa de Lázaro, Marta e Maria. Já teve um outro momento que Cristo esteve lá, e uma se aquieta aos pés de Cristo, a outra fica agitada, como a maior parte da nossa geração, se tivesse o privilégio de receber Cristo na casa. A correria para aprontar uma alimentação, enquanto que a outra fica aos pés de Cristo aprendendo. E quando a outra questiona, Cristo disse: Marta, Marta, pouco é necessário. Maria escolheu o que é essencial, isso não lhe será retirado. Agora, de novo, neste encontro, nesse episódio, Marta sai correndo, Maria está em casa. E diz que esta Maria, se você ler o capítulo todo, é a mesma que um dia lavou os pés de Cristo e o enxugou com seus próprios cabelos. Ele estava lá em Betânia. E aí o Cristo tinha saído, porque no capítulo 10 tinha um grupo de judeus que ia matá-lo. E aí o Cristo sai da cidade, recebe uma mensagem que as irmãs mandam, e diz: olha, Lázaro está doente. Depois diz: aquele que tu amas está doente. Cristo demora ainda 2 dias. E aí alguém depois vai dizer: olha, Lázaro já morreu. Cristo disse: mas essa enfermidade, esta morte é para a glória do Senhor. E aí ele fala aos apóstolos: vamos voltar para Betânia. Os apóstolos questionam e diz: mestre, onde quiseram te matar? Alguns dias quiseram te matar, vamos lá fazer o quê? Se Lázaro está dormindo, então está tudo bem. E ele diz: não, Lázaro morreu, e foi bom eu não estar lá. E aí vem o outro que vai dizer o seguinte: o Tomé, ele diz assim: vamos juntos para morrer com ele. Não sei se você já viu isso, mas está aí no verso número 16, diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele que é em Cristo. Não era com Lázaro, Lázaro já estava morto, mas ele disse: então vamos morrer com ele, porque nós saímos de lá porque eles queriam matar o Cristo, e agora ele disse que vai voltar. E aí Cristo conta uma história sobre noite, sobre dia, sobre a vida, sobre o andar. E aí eles voltam
de novo. E aí, enquanto chega na aldeia, Cristo fica um pouco distante, e uma das irmãs vão ter com Jesus Cristo, e parece que elas tinham afinado o discurso, porque as duas falam a mesma coisa em momentos diferentes. A Marta vai dizer: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Cristo disse: mas eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crer nisto? Ela disse: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por isso que o verso que nós lemos, ele começa dizendo o seguinte: dito isto, então ela sai e vai encontrar com a irmã Maria e diz: olha, o mestre chegou e te chama. E aí a Maria vai ao encontro de Cristo e fala a mesma coisa: se estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E aí nós já sabemos o final da história, mas vamos pensar de forma mais objetiva ainda sobre o encontro com Cristo. O mestre te chama, você lê João e você descobre Gálatas 4:4 que o Cristo também veio ao teu encontro. Por isso você é salvo, por isso você é perdoado, por isso você vai ressuscitar. Essas três coisas vão ter que acontecer na sua vida. Se você não for perdoado, você não será salvo. Se você não é perdoado e não é salvo, você não vai habitar no céu, vai habitar no inferno. Lamento muito. Mas o encontro com Cristo, que o mestre chama para salvar, perdoar e ressuscitar. Mas uma boa parte das igrejas contemporâneas estão dizendo que o mestre veio só para curar. A indústria farmacêutica está fazendo curas. Então nós temos remédios para quase tudo. E então a fé, a oração trabalha junto com a medicação. Mas onde o remédio diz não, se Deus quiser dizer sim, então está resolvido. É o caso aqui do Lázaro, que está enterrado já há quantos dias mesmo? 4 dias. E uma das irmãs, apesar de crer, disse: Senhor, já cheira mal. Cristo não deu ideia. Pode ter situação na sua vida que você pode pensar que já cheira mal, não tem mais possibilidade, não tem mais jeito, eu vou desistir, porque não tem mais jeito. E aí a ação de Cristo é que ele pergunta onde está sepultado, vai lá, chama o Lázaro, e o Lázaro sai, depois de 4 dias. E aí, se vocês continuarem lendo, você descobre que os inimigos de Cristo tomaram uma decisão para matar Lázaro de novo. O cara tinha acabado de ressuscitar. Povo ruim. É aquele que o 1 João 5,19 fala: nós somos de Deus e o mundo jaz maligno. Mas eles queriam matar o Cristo, queriam matar também agora Lázaro, que tinha acabado de ressuscitar. Por quê? Porque o Lázaro era a prova viva de que o Cristo é o Filho de Deus. E de todo o capítulo vai apontando para que o Cristo seja reconhecido como o Filho de Deus. Olha o que diz o verso de número 27, verso de número 25, na verdade. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Falando para Marta. Ela disse: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo dito isto, então retirou-se e foi chamar a Maria e disse: olha, o mestre chegou e ele te chama. Então, se você veio à igreja ou ao local de adoração hoje, é porque também o mestre te chama. Você não veio à igreja por acaso. Você não está no mundo por acaso. Nós só estamos no mundo porque, se você ler o Salmo 139, você vai descobrir que Deus criou você de uma forma tão especial que contou seus dias quando eles não haviam. E disse que os olhos do Senhor te viram ainda informe. Ele disse: contou e determinou. E aí ele disse: Senhor, eu gostaria de contar tudo isso, mas são mais do que eu posso contar. E disse: por isso ele se alegra no Senhor. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que se reúne hoje, é a igreja que é chamada, que é salva, que é perdoada, que vai ressuscitar. Isso não tem erro, porque pode ser que pessoas sejam curadas
ou foram curadas e depois vão para o inferno. João capítulo 7, versos 22, 23 e 24 fala a respeito disso. Então a cura não significa a pessoa salva. E na maioria das vezes em nossos dias, lamento dizer isso, mas o que está havendo é um mercadejar da palavra de Deus. O culto se transforma num balcão de negócio. Então vai se negociando com aqueles que estão carentes, que estão desesperados por algo físico. E a Bíblia diz: quem crê ainda que morra viverá. E diz: quem crer, se morrer, vai ressuscitar. Então quando o mestre chama, é para uma vida com o Senhor. Tem muita gente hoje achando que o Cristo só veio apenas curar gente. Se você olhar João capítulo 20 e 21, você vai encontrar o resumo lá do ensino de Cristo, que diz que os milagres são nada mais, nada menos do que um registro para que se creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo se tem a vida eterna. Esse é o objetivo do Evangelho, porque todos um dia vão partir para a eternidade, cristão ou não, é uma questão de tempo. E vocês que já passaram dos 90, não tem ninguém com 90, e já passaram dos 90, está bem perto, e já está até de hora extra, porque a Bíblia diz que é 70. Depois disso é canseiro e enfado, então eu quero ficar cansado até os 120, né? Ontem eu estava andando de moto na chuva e relâmpago e trovão. Eu digo: que momento bom para ser arrebatado, né? Tempestade, muita chuva, muito trovão, aí você viu os raios. Se é Cristo, vai voltar daqui a pouco. Mas na verdade o Cristo vem sempre na hora certa, no momento certo. Ele não adianta e nem atrasa, mas ele vai deixar bem claro que quando ele chega perto de alguém, ele chama para um encontro de perdão, encontro de salvação e encontro de ressurreição. Que Deus continue nos abençoando e que as bênçãos temporárias, como até curas, sejam sempre presentes na vida da igreja, na nossa vida, e que a igreja sempre creia e ore, interceda e clame ao Senhor para que milagres e atos sobrenaturais e curas através da medicina também continuem acontecendo, porque nós vemos isso todos os dias, porque a Bíblia diz que se não for misericórdia de Deus, o amanhã não existirá. Ele disse: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Este é o dia que o Senhor fez, então alegremos-nos e regozijemos-nos nele. É preciso ver um dia de cada vez, contente com o encontro com o Mestre, com o Salvador, porque esse encontro produziu perdão, salvação e certamente produzirá ressurreição. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, nós queremos agradecer o Teu nome, porque esse encontro, ó Deus, com Marta e Maria e Lázaro, é um encontro que também nos conforta e nos consola, porque também nós tivemos um encontro com o Senhor, e esse encontro produziu em nós perdão, salvação e ressurreição, porque as Tuas promessas já é fato consumado, e nós nos alegramos, ó Deus, em Tuas promessas, porque o Senhor é o Deus que veio ao nosso encontro por meio de Cristo. Gálatas 4,4 diz que na plenitude do tempo, Jesus Cristo veio ao nosso encontro. Por isso nós louvamos, ó Pai, o Teu nome. Continua, Pai, nos perdoando, restaurando, edificando, sustentando e curando, ó Deus, os enfermos, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia. Nos alegramos, ó Deus, pelas curas que o Senhor tem realizado e vai continuar realizando no meio da igreja, no meio do Teu povo. Mas também, ó Deus, nos alegramos e dignificamos o Teu nome pelo perdão, pela salvação e pela promessa da ressurreição e a certeza da habitação com o Senhor. E assim, ó Deus, que a Tua bênção eterna e soberana e a presença de Cristo, Senhor, e a comunhão e a paz do Teu Santo Espírito permaneça conosco e com o Teu povo por todos os tempos, hoje e eternamente. Amém.